sentar. E para prosseguirmos a exposição da palavra, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, no capítulo 2, e nós leremos do versículo 13 até o versículo 22. E diz assim: a Páscoa dos judeus estava se aproximando, e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostra para agires dessa maneira? E Jesus lhes respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo revele esse texto aos nossos corações, nos confronte com a Sua palavra, gera arrependimento e transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus e também bastante polêmico. Porque as pessoas, em geral, costumam ter uma imagem de Jesus como sendo manso, como sendo humilde, como sendo amoroso. E, aparentemente, a cena de Jesus com um chicote na mão, ou com um azorrague, como está em algumas versões, virando mesa, expulsando os comerciantes, expulsando os cambistas do templo, essa imagem normalmente não combina com a imagem que as pessoas têm do Jesus manso e humilde. E aqui já de cara, então, nos cabe uma reflexão. Nós conhecemos a Jesus? Nós sabemos quem de fato é Jesus? E conhecer a Jesus implica diretamente o quanto nós conhecemos a respeito da palavra de Deus, porque é nela que ele se dá a conhecer. É a partir dela que ele se revela. E o quanto nós o obedecemos também manifesta o quanto nós conhecemos de Deus. Porque o conhecimento de Deus não se resume a um amontoado teórico, mas sim uma teologia vivida, uma teologia aplicada. O Espírito Santo é quem revela as Escrituras nos nossos corações, a fim de que nós possamos vivê-las. Assim nós conhecemos Jesus verdadeiramente, para dizermos aquilo que ele faria ou aquilo que ele não faria, de que maneira Jesus se comportaria numa determinada situação? Ou será que nós conhecemos o Jesus que nós imaginamos, baseado naquilo que nós pensamos, de acordo com os nossos conceitos? Eu não acho que Jesus faria isso. Eu não sei, não penso que Jesus faria aquilo. Certa vez uma pessoa chegou para mim e veio questionar a respeito de uma música. E essa música fala que Jesus odeia a iniquidade. E essa pessoa chegou para mim e falou assim: pastora, eu não sei se a letra dessa música está correta, porque está falando que Jesus odeia a iniquidade. Eu não sei se Deus odeia. Eu falei: pois é, mas isso daí é um versículo bíblico que você está cantando. Nós conhecemos o Deus que se revela na palavra ou nós idealizamos um Deus de acordo com aquilo que nós imaginamos que ele deva ser? Existe um pregador hoje, na atualidade, bastante famoso, que já disse, inclusive, que a Bíblia precisa ser atualizada, mas que ele tem pregado também
que a imagem do Deus amoroso não combina com um Deus que manda as pessoas para o inferno. Apesar dele conhecer a Bíblia muito bem, a gente percebe a disposição de um espírito anticristão. Por quê? Porque conhece a palavra, mas a nega. Conhece a palavra de Deus, sabe que é verdade e ainda assim prefere a mentira. E a Bíblia fala a respeito disso no primeiro capítulo do texto de Romanos. Cristão verdadeiro busca o conhecimento da palavra, a revelação do Espírito Santo e se submete, obedece e é transformado. Sem obediência, sem transformação de vida, sem mudança, de nada nos adiantou conhecer os textos bíblicos. E é por esse motivo que Jesus está nichado, separado, dividido de acordo com grupos, de acordo com ideologias. Cada um tem um Jesus para chamar de seu, de acordo com as suas próprias ideias, de acordo com as suas próprias concepções, mas não de acordo com quem ele realmente é, porque ele é o Deus que está escrito na Bíblia e é revelado exclusivamente pelo Espírito Santo. Ou nós nos submetemos ao Espírito Santo que vivifica a palavra de Deus e pela graça nos capacita para a obediência, ou nós estamos vivendo qualquer evangelho, menos o cristão, menos o evangelho bíblico, menos o evangelho da eternidade. Então, em todo tempo, Jesus vai se revelando aos seus discípulos. E na medida que ele se revela aos seus discípulos, os discípulos vão ficando surpresos, perplexos. Existe aquele episódio onde Jesus acalma a tempestade dentro do barco com os discípulos. Ele acalma a tempestade e quando ele dá aquela ordem para que o vento e a chuva cessem, os discípulos ficam: quem é ele? Quem é esse homem que até o vento e a chuva se lhe obedecem? Eles achavam que eles conheciam Jesus, mas quanto mais eles caminhavam com Jesus, mais eles percebiam quanto ainda tinha para conhecer a respeito dele. E esse é um dos momentos, porque Jesus está expulsando mercadores e cambistas do templo, porque o templo era a casa de Deus, um lugar de adoração, um lugar onde o homem pudesse se encontrar com Deus. E era justamente no tempo da celebração da Páscoa. Então, a cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas. Era um fervor que existia ali, pessoas vindas de inúmeros lugares para adorar, para festejar e para oferecerem sacrifícios. Mas acontecia um comércio ali no pátio externo do templo. E como é que este comércio acontecia? Os saduceus eram a casta de judeus, principalmente responsáveis pela gestão do templo. Eles controlavam e eles administravam aquele lugar há muitos anos, desde a época do Império Grego, durante o governo de Alexandre, conhecido tanto por nós, né, nos livros de história, Alexandre o Grande. Os fariseus não se davam com eles. Então os fariseus ficavam principalmente nas sinagogas, eram principalmente responsáveis pelo ensino, enquanto os saduceus, que não criam na ressurreição, eram os sacerdotes que cuidavam principalmente da gestão do templo, responsáveis pela parte burocrática, pela administração. Que tipo de comércio que acontecia ali naquele templo em Jerusalém? As pessoas vinham para adorar e os homens, todos os homens judeus maiores de 20 anos precisavam pagar um imposto ali no templo. E quando eles chegavam ali, para que eles pagassem esse imposto, eles precisavam pagar com a moeda do templo, que era a moeda chamada siclo. Mas principalmente a moeda que era usada por causa do Império Romano, eram principalmente a dracma e o denário. Então as pessoas faziam comércio, viviam negociando através da dracma e do denário. Mas quando elas iam para o templo, aqueles homens precisavam trocar a moeda para que pudessem pagar o tributo do templo com a moeda do siclo. Não eram aceitas as moedas do Império Romano, porque tinham a imagem de César. E eles entendiam que não era coerente
já que o Império Romano entendia César como Deus, pagar o tributo do templo usando uma moeda com a imagem de outro que era considerado Deus. Então pagavam com um ciclo. Por causa disso, tinha os cambistas no templo. Mas não era só fazer o câmbio, não era só trocar a moeda. Tinha também o ágio e tinha também o lucro que era cobrado daqueles que iam trocar as moedas. Então havia um comércio nesse sentido. Outro comércio que acontecia ali era porque as pessoas vinham, algumas de perto e outras de muito longe, trazendo seus animais para serem sacrificados. Esses animais precisavam ser perfeitos, não podiam ter manchas, não podiam ter cicatrizes, não podia estar faltando partes, não podia ter nada quebrado. Esses animais precisavam ser perfeitos. Só que existia um controle desta qualidade dos animais. E esse controle quem faziam eram os saduceus. Então, as pessoas chegavam ali com os seus bichinhos e aqueles que eram responsáveis por fazer essa conferência, normalmente falavam assim, não, esse bichinho aqui não pode ser usado, esse aqui não está de acordo com o padrão de qualidade, este aqui não está de acordo. E por que não estava de acordo? De acordo com o critério deles. Então as pessoas precisavam vender os seus animais ali por um valor muito menor e pagar um valor muito maior naqueles que estavam ali no templo. Olha, se você comprar ali a gente tem a garantia da qualidade daqueles animais que podem ser oferecidos aqui no templo. Então eles vendiam os seus animais, que muitas vezes eram sim animais que estavam de acordo com o padrão necessário. Vendiam por um valor muito aquém. E aí tinham que ir lá e pagar um valor muito maior daqueles comerciantes que estavam ali. E além de tudo, os comerciantes e os cambistas que trabalhavam ali naquele espaço, que trabalhavam ali naquele ambiente, além de tudo, precisavam pagar um valor para os saduceus, para fazerem uso daquele espaço, como se fosse pagar por um box, como se fosse pagar por um stand, pagar por aquele ambiente, para que pudesse explorar aquele espaço com fins comerciais. Não era pouca coisa. Não era pouca coisa. A piedade estava sendo usada como fonte de lucro e a adoração tinha virado comércio e extorsão. Quando nós lemos esse mesmo texto nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos sinóticos, quando a gente lê esse texto, nós percebemos que a narrativa vai até aí. Até esse momento em que Jesus está com o chicote na mão, vociferando para os cambistas, indignado com os comerciantes, virando as mesas do templo numa atitude irada e falando assim, esta casa era para ser uma casa de oração para todos os povos, casa de oração para todas as nações. No entanto, vocês a têm transformado em covil de ladrões, em covil de salteadores. O que é uma casa de oração ser mudada em casa de comércio? Seria para nós orarmos por todos os povos, mas por causa do nosso egoísmo, nós fazemos comércio. E nós vamos falar sobre isso nesta noite. Que tipo de comércio? Os 3 evangelhos sinóticos vão até aí a narrativa, mas João estende um pouquinho mais. João vai um pouco além nessa narrativa. E ele começa justamente a falar a respeito daquilo que o Senhor Jesus está fazendo. E para nós entendermos a obra de Jesus e o que está acontecendo nesse episódio, nesse momento, nós precisamos entender e recordar aquilo que é o templo. O que é o templo? Que foi construído lá no Antigo Testamento. Deus deu ordem a Moisés que construísse um lugar, primeiro o tabernáculo de Moisés e depois o templo construído por Salomão. Construa um santuário para mim, está lá em Êxodo 25:8, construa um santuário para mim, para que eu possa habitar entre o meu povo. Então o templo era o lugar da habitação de Deus entre os homens, da manifestação da sua presença. E na sequência ele ainda vai dar instruções a respeito da mobília, vai dar instruções a respeito dos utensílios que deveria constar ali. A primeira coisa que Deus criou foi o cosmos.
todo o universo. E o universo foi feito para ser a casa de Deus, onde a humanidade desfrutaria da comunhão com Deus. Somente quando todo o cosmos foi contaminado, quando toda a criação foi contaminada por causa do nosso pecado, é que então aprouve ao Senhor dar ordem para Moisés que construísse um outro templo, o tabernáculo lá no deserto. Ele veio depois. Por isso, entre o tabernáculo, o templo e a criação, tem uma correspondência. Não é à toa que o salmista, quando ele compõe o seu Salmo 104, ele diz assim, que Deus estende os céus como uma cortina e põe nas águas o vigamento da sua morada. Ainda em Gênesis, no capítulo 1, versículos 14 a 19, quando Deus cria os luminares, quando ele cria as luzes, o sol, a lua e as estrelas, a palavra usada para estes astros que trazem iluminação é a mesma palavra usada para o candelabro, que ilumina o tabernáculo e ilumina também o templo. É a mesma palavra. E todos eles apontam para Jesus, que é a luz do mundo. É por isso que quando a gente vai lá para frente em Apocalipse, o texto bíblico vai dizer que na cidade celestial onde nós vamos morar, não tem sol, não tem lua, não tem estrelas, porque a luz é Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus Cristo. A criação era formada por mar, a criação é formada por mar, terra e céu. E essa estrutura tríplice é retratada também no tabernáculo e no templo. Pátio externo, lugar santo e santo dos santos. É por isso que lá em Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, a Bíblia fala que todos os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E os utensílios daquele pátio externo são todos de bronze, porque de acordo com Deuteronômio 28, 23, o bronze tem essa representação do nosso pecado. No lugar santo tem outros utensílios que apontam para a obra de Cristo aqui na terra. O candelabro que fala da luz, a mesa da proposição que fala da provisão e o altar do incenso que fala a respeito das nossas orações. E fala de Jesus como nosso intercessor. E por fim, o Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, apontando como Jesus, aquele que propicia o nosso acesso a Deus. O nosso acesso ao Senhor. O tabernáculo, o templo, todos eles foram construídos para refletirem a criação de Deus. Sendo que o Santo dos Santos corresponde ao Éden, o jardim original, onde Deus se encontrava com o homem. E os sacerdotes, ou o sacerdócio, representado pela tribo de Levi, apontava para a humanidade renovada. Então o templo era um microcosmos dentro daquele cosmos. E os sacerdotes retratavam como seria a humanidade com Deus. Como seria a humanidade com Deus e como ela será um dia na Jerusalém celestial. Mas a gente estragou tudo, não é verdade? A gente estragou tudo. Quando Jesus entra naquele que seria o microcosmos, quando Jesus entra no templo, e ele vê aqueles mercadores, e ele vê aqueles cambistas fazendo comércio ali, eles não estavam apenas profanando o templo, mas eles exibiam de maneira vergonhosa o que tinha acontecido lá no Éden, um lugar que foi feito para ser um espaço de comunhão entre Deus e os homens, por causa da nossa cobiça e por causa do nosso orgulho, foi transformado em lugar de corrupção, onde o homem usurpou a glória de Deus. Quando João estende o texto, agora a partir do versículo 17, então a gente vai entendendo o que é que Jesus fez. No versículo 17, Jesus diz assim:
Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E essa é uma referência ao Salmo 69, no versículo 9, que diz assim: pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insultam. Este salmo é um salmo que aponta para a cruz de Cristo. A missão de Jesus o consumiria. E porque o verbo está no futuro, é como se os discípulos recebessem uma pista, um pequeno vislumbre de que a luta de Jesus contra o mal terminaria em morte. O zelo da tua casa me consumirá. No versículo 18, os judeus contestaram Jesus. E eram, obviamente, os saduceus, que não criam na ressurreição. E perguntaram: que sinal que você nos dá? Que sinal que você nos dá para falar a respeito da tua autoridade para dizer sobre estas coisas? E quando eles pediram um sinal para Jesus, eles não somente estavam questionando a sua autoridade, como também manifestando a sua falta de fé, porque precisavam ver para crer. Aí Jesus lhes responde. E a resposta de Jesus, naquele momento, não foi compreendida por ninguém. Somente pelos discípulos depois da ressurreição. No versículo 19, Jesus lhes responde assim: destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Quando a gente lê o versículo 14, em original, quando fala a respeito do templo ali, a palavra usada é hieron. E diz respeito a uma construção edificada de pedras, edificada de tijolo. Está se referindo a pedras inanimadas. Mas quando a gente vê esse texto em original, no versículo 19 e depois no 21, Jesus não usa a palavra hieron, ele usa o termo naos, que significa um lugar sagrado. Não feito de pedras inanimadas, mas metaforicamente falando de um templo que é espiritual. Ele não estava se referindo à construção, à edificação, ao cimento e ao tijolo. Ele estava se referindo ao templo do seu corpo. E ele deixa isso muito claro no versículo 21. Ele fala assim: vocês destroem este templo e é isso que vocês estão fazendo. Jesus estava ali denunciando o pecado dos sacerdotes, daqueles que deveriam ser as pré-figuras da humanidade restaurada. No entanto, por causa do seu coração cobiçoso, por causa do seu coração corrupto, eles tinham feito daquele lugar um covil de salteadores. Então Jesus diz assim: eu reconstruirei o templo em 3 dias. E naquele domingo, quando Jesus ressuscitou, foi isso que ele propiciou para todo aquele que recebe a revelação de Jesus Cristo através do Espírito Santo, passa a andar com ele e é chamado Filho de Deus. Todos nós que reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Naquele momento, Jesus estava encerrando aquela estação, declarando que o tempo em que as pessoas teriam que ir até o templo para adorar, para cultuar e levar aqueles animaizinhos estava encerrado. Jesus estava inaugurando o reino de Deus na terra naquela hora, falando a respeito da sua ressurreição. Eu serei consumido, morrerei na cruz, eu reconstruirei o templo em 3 dias, eu ressuscitarei. Acabou o sacerdócio levítico, acabou o sacrifício de animais, acabaram as cerimônias, os rituais de purificação, acabou a corrupção, acabaram as sombras. A realidade é Jesus Cristo. Porque até então todo o Antigo Testamento, através de símbolos, metáforas e sombras, apontavam para a revelação, que é Jesus Cristo. Tudo na criação. Tudo no templo eram metáforas e símbolos que apontavam para esta realidade.
Mas como nós, seres humanos, somos dados aquilo que é visível, então em alguns momentos a gente ainda vê cristãos se apegarem a símbolos judaicos que são descritos no Antigo Testamento, e não tem problema algum com isso, desde que isso não se torne um amuleto ou uma superstição, e desde que você entenda que isso é um símbolo do passado, mas que a realidade é Jesus Cristo, a fim de que nós não incorramos em práticas judaizantes dentro da igreja que não tem nada a ver com o cristianismo. Quando Jesus disse que ele reconstruiria o templo em 3 dias, ninguém entendeu aquilo que ele estava querendo dizer, porque ele estava falando que naquele domingo ele viria de volta dos mortos. Os discípulos vieram somente a compreender depois da ressurreição. O pecado corrompeu toda a criação. O pecado corrompeu todo o cosmos. E depois o pecado também corrompeu aquele lugar que tinha sido erigido em Jerusalém. No final das contas, o pecado não quer que nem eu e nem você se encontre com o nosso Deus. O pecado cria separação entre nós e Deus. No versículo 20, a gente percebe que os judeus não entenderam coisa alguma. Olha o que está escrito lá. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Porque os religiosos são assim. Não discernem as coisas espiritualmente. Se ocupam daquilo que é visível, daquilo que é aparência, mais preocupado em parecerem santos do que serem de verdade. Jesus estava falando de verdades profundas e espirituais, e eles estavam discutindo sobre as pedras, sobre o cimento. Jesus falando de verdades profundas do seu reino, e eles discutindo a respeito das paredes. Quando o primeiro templo, que tinha sido edificado por Salomão, foi destruído pelos babilônicos, Deus deu uma ordem a Neemias, Deus deu uma ordem a Esdras e outros homens que o reedificassem. E quando eles começaram a reconstruí-lo, esse mesmo aqui, onde Jesus está, este templo, quando eles começaram a reconstruí-lo, tinham alguns mais velhos que tinham visto o templo de Salomão, com paredes de ouro, com toda aquela ostentação, com todo aquele luxo, com toda aquela suntuosidade. E Jesus deu uma ordem para eles, para que eles reedificassem o templo. Só que eles não tinham os mesmos recursos. Eles não tinham aquela quantidade de ouro que Davi, por exemplo, tinha deixado separado para Salomão edificar. Mas ainda assim, eles se empenharam. E de acordo com o texto de Esdras, quando eles começam a reedificar esse segundo templo, existe um misto ali. Existem pessoas que estão ali se alegrando com a reedificação do templo. Mas aqueles que tinham visto o antigo começaram a chorar, porque falaram: não faz jus, não é a mesma coisa, não é tão imponente, não é tão magnífico quanto aquele outro. E quando a gente pega daí o texto de Ageu, no capítulo 2, o profeta Ageu vai justamente falar a respeito disso. Deus dizendo: todo ouro e toda a prata me pertence, mas a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque nesta casa eu firmarei a minha paz, a minha aliança. E então, 500 anos depois, Jesus, que é a glória de Deus, de acordo com o texto de João no capítulo 1, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele foi apresentado no templo e agora ele está com o chicote nas mãos. A glória de Deus está ali se manifestando 500 anos depois. A partir da sua morte, Deus se encontraria com o seu povo em Cristo, um caminho vivo, não mais um templo de pedras inanimadas. Cristo é em quem ou onde cada um de nós pode se encontrar
com Deus. E o sangue de Jesus é a propiciação da nossa paz, da nossa amizade, da nossa aliança com o Senhor. Não um templo hieron, um templo de tijolo e cimento, mas no templo naós, de pedras vivas, edificados por corações inflamados e cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. É por isso que no versículo 21, o texto afirma que Jesus estava se referindo ao templo do seu corpo, naós, um lugar sagrado, não o templo de pedras. E daí então, no versículo 22, se confirma que somente após a ressurreição dos discípulos, a ressurreição de Jesus, os discípulos se lembraram daquilo que Jesus tinha dito. E a Bíblia fala que eles creram na palavra de Deus. A ressurreição propiciou isso. Para mim e para você, a fé na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ela não passará. Os religiosos pedem sinais porque duvidam da autoridade de Jesus e não creem nas suas palavras, mas nós, pela graça de Deus, mediante a fé, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa fé foi gerada pelo Espírito Santo no coração de todo aquele que crê em Jesus Cristo. É o autor e consumador da salvação de cada um de nós. As suas palavras não passarão. Tudo que está escrito nas Escrituras é verdade e se cumprirá. Jesus Cristo foi morto, foi crucificado e voltará. E quando ele voltar, ele virá para buscar a todos nós, todos aqueles que professam o seu nome. E toda essa realidade fragmentada, toda essa realidade quebrada, toda essa realidade carcomida e que está em decomposição, tudo isso será refeito e tudo será novo. Semanas atrás, eu peguei uma baita gripe, tive febre, fazia tempo que eu não pegava uma dessas, e eu fiquei pensando a respeito daquele vírus que me botou na cama. Eu fiquei pensando, é só nessa existência que você tem vez. Eu lá conversando com Deus a respeito daquela situação, estava tão ruim que não conseguia nem ler coisa alguma, e fiquei considerando, é só nessa existência que você tem vez. Nós que padecemos na nossa carne os efeitos da corrupção, afligidos por doenças, por sentimentos horríveis, por pensamentos vergonhosos, por impulsos reprováveis, nós teremos um corpo refeito, um corpo novo. É somente nessa existência que as doenças podem nos assediar. É somente nessa existência que nós envelhecemos. E quando a gente envelhece, tem dor de tudo que é lado. É só nessa existência que o injusto leva vantagem sobre o justo. É só nessa existência que as tribulações nos fazem desesperar da própria vida, como aconteceu com Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8. A dor pode estar além das nossas forças, mas não além das forças de Jesus Cristo, e é Ele que nos ajuda a suportar todas as tribulações. O Senhor não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, isso está em 1 Coríntios 10. Mas muitas vezes, como aconteceu com o apóstolo Paulo, há tribulações que nos fazem às vezes desesperar da própria vida. É só nessa vida que crianças morrem antes de nascer. É só nessa existência que as drogas levam jovens e destroem famílias. É só nessa existência que a violência mata. E é só nessa existência que a violência tem vez. Quando o mundo for restaurado e nós formos glorificados, toda doença terá ficado para trás. Toda deficiência, todo transtorno, toda deformação, toda corrupção serão coisas de um passado muito, muito,
muito longe. A dor da perda, a dor da separação, a dor do luto, a agonia, o medo, as crises de ansiedade, a aflição e a angústia, o desespero, o trauma, a tristeza, já não mais existirão. Nós teremos novas emoções, novos sentimentos, capacidades e habilidades que nós nem imaginávamos que pudéssemos ter. Nós não podemos esquecer que o reino ao qual nós pertencemos é perfeito. E que nesta terra aqui nós vivemos sob a esfera, sob a égide, sob o governo e a tutela deste reino. Deste governo que é santo e que é celestial. O cosmos, o primeiro templo, foi contaminado. Mar, terra e céu. O segundo templo também foi contaminado pela corrupção. E depois ele foi destruído em 70 depois de Cristo pelo Império Romano. No entanto, nos versículos 19 e 21, Jesus falou que ele reedificaria aquele templo. A qual templo ele está se referindo? Que templo é esse que ele está dizendo? Uma vez que o lugar da habitação terrena de Deus não é mais em Jerusalém, onde será? Que outro lugar seria feito de 3 partes, onde o Senhor pudesse estar? Seria um lugar feito de corpo, alma e espírito? Seria um lugar que exteriormente está se desfazendo, mas interiormente está sendo renovado de glória em glória? Será que faz referência àqueles que adorariam ao Pai em espírito e em verdade, não mais no templo e nem no monte? Cada filho de Deus é casa de Deus. Cada filho de Deus é templo do Espírito Santo. Cada homem e mulher que recebeu a revelação de Jesus Cristo, a glória de Deus, e creu, é habitação do eterno e adentrará na eternidade. No entanto, nesta terra, assim como o pecado destruiu o templo de pedras, assim como ele corrompeu a criação, nós, templos vivos, também devemos lutar contra o pecado. E como é que se luta contra o pecado? A fim de que este templo se mantenha puro. A fim de que este templo se mantenha santo. Jesus está ensinando aqui, com um chicote na mão. Jesus nunca tratou o mal com delicadeza. Jesus nunca tratou o mal com doçura. O mal precisa ser tratado como mal e expulso dos nossos corações. E Jesus, ao expulsar os cambistas e os comerciantes, ao confrontar os sacerdotes, ele está inaugurando um novo lugar de adoração e declarando que aquele lugar fora contaminado e se tornou ali lugar de extorsão. O templo que Jesus está inaugurando não teria ênfase em aparência, nem em ostentação, mas em pureza de coração. Como está este templo? Conivente com o mal? Tolerante com o pecado? Ou nós estamos com o chicote nas mãos, dispostos a expulsar todo o mal que possa contaminar o nosso culto e a nossa adoração ao Senhor? Nesse episódio que nós lemos, Jesus antecipou toda a sua obra. Toda a sua crucificação, toda a sua ressurreição, para falar assim: eu vou deixar tudo pronto, tudo consumado. Então nós não temos mais justificativas para não sermos severos com nós mesmos, rígidos com nós mesmos, com os nossos pecados que a gente simplesmente se acostumou. Será que a gente vai se assemelhar aos cambistas? Será que a gente vai negociar a nossa fé?
Será que nós negociaremos o sacrifício e a obra de Deus? Só mais uma olhadinha. Só mais uma mentirinha. É só uma preguicinha. Foi só dessa vez que eu fiz isso, aquilo, uma pechincha aqui, uma barganha ali. A gente tem barateado a graça de Deus, negociando a santidade do templo. E às vezes a gente olha para alguns pregadores, e a gente, principalmente os que enfatizam a teologia da prosperidade, e a gente fica falando que eles é que são os mercadores da fé. Nós somos o templo que Jesus purificou com o seu próprio sangue. Nós fomos limpos, lavados e remidos. Por isso, chega de tolerar pecado. Odeie o seu pecado a ponto de cortar a sua própria carne. Porque é isso que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho, porque melhor é você entrar com um olho só no céu do que ir com os dois para o inferno. E se a tua mão te faz pecar, então arranca a sua mão, porque é melhor você entrar mutilado no céu do que ir inteiro para o inferno. Quantas vezes a gente confessa os mesmos pecados? O mesmo. A gente chega para Deus falando, ai Deus, eu pequei de novo. Já não sei mais o que fazer, Deus, para me livrar desse pecado. Já não sei mais o que fazer para parar de falar palavrão, de parar com gritaria, de procrastinação, de cobiçar as coisas dos outros, de tentar chamar atenção para o meu corpo, de ficar alimentando baixa autoestima, fazendo coisas para ser reconhecido. Como é que eu faço para abandonar os vícios em drogas, bebida, pornografia, celular, orgulho? Como eu faço para parar de achar que eu sou melhor do que os outros, superior aos outros? Como eu faço para sair desse lugar de vitimismo, onde eu costumo estar? Como eu faço para ser mais compassivo, menos egoísta, menos avarento, menos indiferente? E a pergunta é, já experimentou o chicote? A Bíblia diz em diversas passagens que nós já fomos libertos da escravidão do pecado. Nenhum filho de Deus é escravo do pecado, a não ser que queira. O texto de Romanos, no capítulo 8, do 1 ao 4, diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Quando a gente fala sobre usar o chicote, nós estamos falando para fazer a mesma coisa que Jesus fez no templo. Não tolere o mal, ele nos afasta de Deus. Não seja tolerante com o seu pecado. Pecado é para ser eliminado, não é para ser colocado panos quentes. E nós somos bons em reparar no pecado do outro e botar pano quente no nosso. Tem hora que a gente até chega confessando a nossa fragilidade. Eu sei que eu sou orgulhoso. Você me conhece, né? Eu sou pavio curto, a hora que eu vejo já foi, a hora que eu vejo já falei. Eu estava muito mal, e daí, num ímpeto, eu fui lá, estourei o cartão de crédito, meti os pés pelas mãos, ou então foi só uma fofoquinha, só uma falazinha aqui, porque, afinal de contas, crente não fofoca, né? Compartilha motivo de oração. Tanta coisa que a gente faz. Queridos, isso não é humildade, isso é arrogância. A gente demonstra que a gente sabe onde a gente está errando, mas não muda. Eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu não deveria ter dito, eu sei, e a gente com esse eu sei, a gente na verdade não quer ouvir a verdade. Então a gente fala eu sei, que é para o outro nem falar.
Essas concessões que a gente faz a nós mesmos, elas vão nos dessensibilizando, vão endurecendo, cauterizando a nossa mente, embrutecendo o nosso coração. E quando a gente vê, a gente está longe, muito longe de onde nós deveríamos estar. Na luta contra o mal, não dê descanso. Não seja negligente. Não seja tolerante. Nós somos o templo do Espírito Santo. Como nós não poderíamos instalar esse chicote contra nós mesmos? Contra a nossa própria carne? Sendo que o texto de 1 Coríntios 11 diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. A gente fala, eu não fui, eu não fiz porque deu preguiça. E a gente trata a preguiça como se não fosse pecado. Eu não estou falando daquela preguicinha que dá, depois que você comeu, de repente, uma feijoada, e daí dá aquela leseirazinha. Não é disso que a gente está falando. Não é a respeito disso. Não orei porque deu preguiça. Não li a Bíblia porque deu preguiça. Não participei da atividade na igreja porque deu preguiça. Não fui ajudar porque deu preguiça. E depois a gente não sabe por que a gente não consegue ouvir quando o Espírito Santo fala. Preguiça é pecado. Pouco tempo atrás, eu li uma pesquisa feita pelo Centro de Pesquisa Americano, Lifeway. E esse centro de pesquisa é um centro de pesquisa cristão, e eles fizeram uma pesquisa com 1.000 pastores no ano de 2022. E esses pastores foram entrevistados, perguntados a respeito de quais são os ídolos do nosso tempo, Quais são os ídolos do nosso tempo? Sabe qual é o ídolo número 1 na pesquisa? O conforto. Brincadeira. O conforto. Depois vem controle, dinheiro, aprovação social, sucesso, influência digital, poder político e sexo. Depois vem essas coisas, mas o primeiro é conforto. Quem diria que nós seríamos a geração dos acomodados? Quem diria que o controle remoto, a internet, os serviços de entrega, o fast food e tudo que facilita a nossa vida nos acomodaria? Quando eu era criança, eu era o controle remoto, meu irmão também, porque na hora de mudar a televisão, a gente até brigava por causa disso, porque pai e a mãe mandavam, a gente tinha que levantar para mudar o canal. Quando veio o controle, oh, que maravilha! Aí depois, nós tínhamos o telefone discado. Quando tocava o telefone, quem é dessa época, telefone de fio, onde estivesse, você tinha que sair correndo para ir atender o bendito do telefone. Depois veio aquele outro telefone móvel, residencial, e hoje eu nem sei se as pessoas ainda usam telefones domésticos, porque normalmente a gente usa o celular, e o celular está aqui o tempo todo e ninguém mais se desloca para atender uma chamada. Se é que alguém ainda faz chamada, né, por causa dos WhatsApp da vida. A gente quer ganhar muito e trabalhar pouco. A gente quer unção e dom, mas a gente não quer orar e servir as pessoas. A gente quer ter lugar de fala, mas a gente não quer estudar para ter o que falar. A gente quer casamento, mas quer manter a vida de solteiro. A gente quer ter filhos educados, mas não quer ter o trabalho de ensinar. A gente quer amigos sem se esforçar para amar. E sem passar por conflitos, pelo amor de Deus, porque minha vida já é muito difícil ainda para ter conflito. Não existe amizade sem conflito, gente. A gente quer as bênçãos sem pagar o preço de andar com Jesus. A gente quer conquistar o mundo sem levantar do sofá. Nós não eliminamos os pecados da nossa vida porque a nossa carne nos governa sentada no sofá. Sacuda esse sofá. Tira a sua carne do trono, estala o chicote contra esses pecados e para de negociar. Para de transigir com o mal, com aquilo que você sabe que está errado só porque você se acostumou em mudar, dá trabalho. Nós não vamos nos moldar ao mundo, irmãos. Ao mundo.
Nós precisamos ser renovados, transformados nas nossas mentes. Este lugar é lugar de adoração, é lugar de reverência, não é lugar para nossa carne estender as pernas e mudar o controle, mudar o canal. Se coloca de pé.